Tem muita gente na internet com conteúdo muito bom, muito inteligente, aparentemente um nível altíssimo. E às vezes por falta de referencial, você procura por esses influenciadores, porque você está procurando uma referência naquilo que você está buscando. Mas eu vejo muito espírito de engano em muito blogueiro. Eu vejo muito espírito de engano em muito deles. E não tem uma razão assim óbvia, assim, que às vezes é a forma como a pessoa vive a vida dela. Então tenha cuidado. É igual também muita gente evangélica que tem carro com nome de versículo bíblico, tatuagens, são recatadas, mas eu vejo espírito de engano, eu vejo acusações do diabo, eu vejo ela acusando muita gente. Tenham cuidado, é a mesma coisa, é a mesma coisa. É assim como eu também tenho muito cuidado com profecia, eu tenho muito cuidado com essas coisas. Tenham cuidado, às vezes é laço, é laço. Eu lembro quando eu estava começando a estudar sobre narcisismo materno, e estava um mês antes assim de aparecer no Fantástico, eu já estava começando a estudar sobre o assunto. E aí as primeiras blogueiras que falavam sobre o assunto, hoje elas não estão em alta. Hoje quem está em alta são outras pessoas, mas as primeiras pessoas que começaram a falar isso, eu só vi assim, espírito de engano, espírito de engano, espírito de engano. Tinha alguma coisa errada que ela estava falando? Não, ela não estava falando nada de errado, mas eu via a forma como ela estava vivendo, a motivação dela, eu via aquilo como algo errado, eu via um espírito de engano terrível. Versículo bíblico não me convence. Você colocar no carro lá o seu versículo bíblico não me convence. Depois é recatado, não faz a unha, é modesta, mas eu vejo com a pessoa, eu já olho, eu já tenho um faro assim que eu vejo que ela vai abrir a boca e ela vai falar mal, ela vai difamar, ela vai vir com acusações do diabo, porque biblicamente falando, o diabo ele é o acusador. Então a pessoa abre a boca para acusar. Então a forma como ela vive a vida reflete muito mais do que aquilo que ela está falando. É o que ela faz. É um assunto parecido, mas tem muita gente que pergunta: Lívia, por que você não vai para o salão? Porque quando tinha salão aqui perto de casa, muita gente falava isso. E teve um tempo que eu ia muito em salão de beleza. Sabe por que eu parei de ir? Por causa do ambiente de fofoca, de conversas. Então quando eu precisava, eu ia na casa de uma amiga e ela cortava o cabelo pra mim, ela arrumava. Então por que eu não vou pro salão? Por causa do ambiente. Geralmente o ambiente do salão é assim. Quando alguém queria saber de uma informação de uma pessoa de um determinado setor, ele ou ela procurava o salão de beleza do setor para saber, para ter informações sobre aquela pessoa. Não importava se eram informações mentirosas, ou quando alguém queria difamar alguém, procurava o salão de beleza para espalhar fofoca. Por isso que eu não frequento salão de beleza. Não é que eu tenha preconceito com salão de beleza, porque é um ambiente pesado e eu acho cabelo algo até espiritual, sabe? A pessoa colocar a mão no seu cabelo. Então eu não vou, eu evito, só alguém que eu realmente confio e gosto, e aí que eu vou. Aquilo que aparentemente você não vê, a pessoa não fala, não expressa, mas ela vive a vida daquela forma, te influencia muito mais do que aquilo que ela fala. Entendeu? É o que a forma como a pessoa vive a vida dela. As acusações que se proferem da boca dela, é aquilo que sai das intenções do coração dela. Eu já tive discernimento de uma blogueira gospel em alta, e não é aquele pregador mirim. Eu via ela imitando pessoas. Não era ela. E aparentemente uma pessoa altamente espiritual, profeta e tudo. Eu via ela imitando, ela estava só imitando, ela estava só ensinando. Quando eu era casada, muitas mulheres falavam assim: nossa, que sorte a sua, você é casada com um profeta, com um pregador.
Só que, cara, eu já vi ele com inveja de outros pastores. Eu já vi ele rivalizando com outros pastores. Eu já peguei ele nessa questão de profecia na malandragem. Já peguei ele na malandragem várias vezes. Eu não me iludo, cara, com profecia, com profeta, com nada. Lívia, mas você não pode julgar, tá? Eu julgo não a pessoa em si, mas é as atitudes da pessoa. É os atos da pessoa, e eu julgo a profecia também. O que eu mais vejo é jovens querendo referencial. Vai procurar na internet alguém que é referencial. E aí que entra o espírito de engano, espírito de mentira. É bem aí que entra. A pessoa altamente intelectual, estruturada. Você vai ver o modo de vida dessa pessoa, não bate. Cuidado com o que você idolatra. Cuidado com o que você tem como referencial. Não é na Bíblia que vocês acreditam? E a Bíblia diz que Deus, ele tem ciúmes. E também a Bíblia não fala que todos os fios de cabelo de vocês não estão contados? É isso. Eu falei tatuagem no sentido de que agora virou moda tatuar versículos da Bíblia, né? Muita gente me pergunta, Lívia, por que você não vai nessas depiladoras profissionais? Ou por que você não... Eu queria ir muito no a laser, sabe? Mas geralmente eu não vou por causa do ambiente, por causa das conversas maliciosas. E aquilo pra me influenciar é rapidinho. Aquilo me influencia, pode me envolver, depois eu já tô falando besteira. Eu não vou por causa do ambiente. É só por isso, nada contra. Eu gostaria muito que normalizasse atendimento sem fofoca, sem conversas maliciosas, mas eu sei que isso é raro, é raríssimo. Você conta nos dedos quem faz isso.